Olá, queridos! Vamos começar nossa videoaula. Conforme combinado, a videoaula de hoje vai ser a explicação da atividade 2 do terceiro bimestre. Então, espero que vocês estejam com ela em mãos, porque fica mais fácil de acompanhar. Mas quem não tiver, por favor, pegue o caderno ou uma folha qualquer para fazer anotações. Conforme eu vou explicando, eu posso dar dicas importantes e é legal vocês anotarem, fica mais fácil para responder depois. Também vou falar as páginas onde estão os conteúdos. Então, é sempre bom ter um papel e um lápis ou uma caneta por perto, tá bem? Façam com muita atenção, com muita responsabilidade, para a atividade ficar bem feita. Vocês têm que rever essa videoaula e as outras, pegar a apostila de novo, ver os 3 capítulos, ou principalmente o 8 e 9, para responder com segurança a atividade. Sem falar que, claro, eu estou sempre à disposição, pode me chamar, tanto para tirar dúvida como para revisar. Não deixem nada em branco. Às vezes eu pego a atividade e falo, nossa, era só para de múltipla escolha, era só para marcar um X e o aluno deixou em branco. Então, não pode, né, pessoal, porque perde nota à toa. Ou então, questão incompleta, eu peço para dar o nome do gênero e 2 características, dá só o nome. Ou então eu peço para sublinhar ou circular alguns termos da oração e só faz uma das coisas, ou só circula ou só sublinha, tá bem? E aí não tem como, perde ponto. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, como eu deixo esse cabeçalho pronto, salvo no computador, tem um errinho. Na verdade, o capítulo 7 já foi na atividade 1, então a gente vai trabalhar com 8 e com 9. Aí o de vocês, pode riscar o 7 então. Aí o de vocês, o capítulo 8, tá com o nome certo, O Planeta em Nossas Mãos, mas coloquem aí também capítulo 9, Medo de Quê? Então vocês vão trabalhar com esses 2 capítulos da apostila, 8 e 9. Vamos começar. Essa capa de livro, esse livro Uma Cidade de Carne e Osso, é o livro que traz o conto sobre a Teresa Bicuda, por isso que eu coloquei ele para ilustrar a questão 1, que justamente fala sobre, o conto popular. A definição está na página 79, é só vocês lerem. Então, vocês vão completar a frase com as seguintes palavras: espaço, costumes, observador, divertir, tempo e crenças. Vejam a definição na página 79 e completem corretamente. Tem que ficar com sentido, com coerência as frases, tá bem? Vamos para a questão 2. É correto afirmar que a palavra você é um pronome. Que tipo de pronome? Do caso reto, do caso oblíquo, pessoal de tratamento, nenhuma das anteriores? Então, é só ir lá na apostila, mais ou menos entre as páginas 49 e 50, tá falando desse tipo de pronome, tá bem? Então, vocês vão ver qual alternativa está correta e vão fazer um X, marcar um X. Aqui, leia o texto abaixo e circule os pronomes possessivos. O nome está dizendo possessivos, indicam posse, tá bem? Nas páginas 51 e 52 estão falando justamente sobre pronomes possessivos. Então, o texto. Flávia e Ana são vizinhas desde crianças. Flávia precisou viajar e deixou seu gatinho para a Ana cuidar. No dia seguinte, Ana deixou a seguinte mensagem no Facebook de Flávia: minha querida amiga, meu cachorrinho e seu gatinho subiram na árvore da casa dos seus pais e não conseguiram mais descer. Sua mãe ficou desesperada e chamou o corpo de bombeiros. O bombeiro conseguiu resgatar nossos bichinhos. A rua ficou cheia de curiosos. A reportagem da televisão até fez uma entrevista comigo. Foi mal, amiga? Aqui o site da onde
o texto foi tirado, tá bem? Então, o que vocês vão fazer? Vão ver palavra por palavra desse pequeno texto e vão marcar todos os pronomes possessivos, que indicam posse, né? Eu já vou avisando, são vários pronomes, tá bem? Então, continuando. Questão 4. Observe as frases a seguir e sublinhe os pronomes demonstrativos. De novo, o nome está falando. Demonstrativo, demonstram, mostram alguma coisa. Tá bem? Nas páginas 58 e 59 tem as informações sobre esse tipo de sujeito. Então, vocês vão sublinhar em cada frase os pronomes demonstrativos. Tá bem? Então, pode ser que numa frase só tenha um pronome, pode ser que tenha mais de um. Façam com bastante atenção. Então, olha, continua a alternativa C e D, estão na outra página. Eu não sei porque comigo eu estou só com a atividade de português. Quando eles vão organizar para vocês o caderno de atividades, talvez mudem um pouco, porque coloca o número da página, né? Então, às vezes, fica um pouco diferente do meu. Mas aqui na questão 5, ainda estamos falando de pronomes. Tem uma espécie aqui de um quadrinho, de uma tirinha, enfim. Focos do mosquito. Água parada, água parada, água parada, água parada em todos os cantos aí da casa desse homem aí. E ele fala, aqui no meu quintal ninguém mexe. Porque vocês sabem, né? Que quando o quintal pode ser uma propriedade privada, mas se ele estiver fazendo alguma coisa que pode prejudicar a comunidade, a coletividade, então as autoridades podem entrar para limpar, para verificar o que está acontecendo nesse quintal. Então, qual a classificação do pronome ninguém que aparece no balão da charge acima? Então, esse tipo de pronome, ninguém aqui no caso, está mais ou menos na página 60. Lá tem uma lista de pronomes desse tipo. Então, vocês vão dizer o nome, tá bem? Questão 6. Complete as frases com pronomes interrogativos adequados. Também tem um quadro de pronomes interrogativos, mais ou menos na página 61. Pronomes usados para fazer perguntas. Então, vocês vão ver lá a lista e vão encaixar aqui o que fica melhor. Novamente, a frase tem que ficar coerente, tem que ter sentido. Certo? Lembrando, pessoal, que também na página 69, o que estudei, tem sempre o resumo, né? Então, todos os tipos de pronomes estão nessas páginas individuais que eu passei para vocês, que é bom vocês anotarem do lado da questão, mas também estão no resumo do que estudei na página 69. Tá ok? Para terminar, as questões 7 e 8 são sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona, ou seja, sílabas tônicas, sílabas fortes. Nós vamos ver também as sílabas átonas, que são pronunciadas com menos intensidade. Também tem a parte de monossílabos, né, que só tem uma sílaba, por exemplo, pé, pai, tá bem? Tudo isso vocês encontram nas páginas 80, 81, 82 e 83. Então, aqui na 7, separe as sílabas das palavras a seguir e as classifique em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Oxítona, a última sílaba é mais forte. Por exemplo, café, mas não necessariamente ela é acentuada. Paroxítona, a penúltima é mais forte, bem? E proparoxítona, a antepenúltima é a mais forte. Então, eu sempre conto da última
para a primeira, tá bem? Então, é última oxítona, penúltima paroxítona, antepenúltima proparoxítona. E a dica é, a proparoxítona é sempre acentuada. Então, vocês vão separar a sílaba. Sofá, viagem, sílaba, futebol. E aí vocês vão me dizer, se a sílaba tiver mais forte, né, for a sílaba tônica, a última, aqui do lado, ó, então aqui nesse primeiro espaço vocês separam, vão separar as sílabas e aqui vocês vão classificar em oxítona, paroxítona e proparoxítona. A sílaba mais forte é a última, então classifica como oxítona. É a penúltima, paroxítona. É a antepenúltima, proparoxítona, tá bem? Aqui nós temos uma tirinha da turma da Mônica para responder a questão 8. Ei, Cebolinha, você já soube que a Mônica viajou? Já. Ore, por que essa tristeza? Agora a gente não vai apanhar mais. E nem brincar. E nem xingar ela. Nem dar nós no seu coelhinho. Será que ela vai demorar muito para voltar? Quer dizer, eles estão tão acostumados, eles não gostam de apanhar, mas eles estão tão acostumados com aquela bagunça que agora vão ficar até entediados com a viagem da Mônica. Então, na 8, observe a tirinha acima e identifique 2 monossílabos tônicos acentuados. Então, 2 palavrinhas de uma sílaba só e com acento. 2 oxítonas também acentuadas, porque eu falei que as oxítonas podem ser acentuadas ou não. Aqui eu quero 2 palavras, 2 oxítonas, ou seja, com a última sílaba mais forte, acentuadas, e uma proparoxítona. A proparoxítona a gente sabe que é a antepenúltima sílaba, é a mais forte e é sempre acentuada, tá bem? Então é isso, pessoal. É uma atividade simples, é só prestar muita atenção, estudar antes de responder e me procurar para tirar as dúvidas ou para revisar, certo? Por favor, façam com muito capricho, porque nós já estamos fechando o 3º bimestre. Aí nós vamos para o último. Quanto mais notas vocês tiverem a mais armazenada, melhor. Bem? Ótimos estudos e ótimo fim de semana. Depois dessa videoaula, no WhatsApp, a gente continua falando sobre essas questões da atividade 2. Até lá. Tchau, tchau.